Olá, boa tarde. Condenados na Lava Jato estão recorrendo à justiça para deixar a cadeia. Entre eles, o ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu, ambos do PT. Os pedidos acontecem um dia depois do Supremo Tribunal Federal decidir pelo fim da prisão após condenação em segunda instância. Em Minas, o ex-governador Eduardo Azeredo, eleito pelo PSDB, também protocolou o pedido de liberdade. E ainda, a Polícia do Rio identificou 2 envolvidos numa briga antes do jogo entre Botafogo e Flamengo. Uma passageira agredida por um motorista de aplicativo passa por cirurgia em São Paulo. O Parque Nacional dos Abrolhos é reaberto hoje para turistas. E a primeira reportagem especial sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim. O Jornal Hoje está começando. Um motorista de aplicativo agrediu 3 passageiras ontem à noite aqui em São Paulo. Elas reclamaram da forma que ele estava dirigindo, ele não gostou, partiu para cima e uma delas continua internada. Elaine foi visitar a amiga Jéssica, que operou o nariz. Estou desacreditada ainda, estou bem chateada. Acho que ninguém merece passar por uma situação dessa. Elaine contou que ela, Jéssica e outra amiga, Tatiane, pegaram ontem um carro de aplicativo. Segundo elas, durante a viagem, o motorista corria muito. A gente solicitou que ele fosse com mais calma. Ele se alterou a voz ao responder, né, dizendo que ele que está dirigindo, ele sabe o que ele está fazendo. O aplicativo registrou em vermelho quando a velocidade ficou acima do permitido. Durante a viagem toda, ele estava descontrolado, ele estava dirigindo de maneira perigosa. Assim que o motorista chegou ao destino, a Tatiane saiu do carro. Ele falou, por que você é assim? Por que você está fazendo isso? Sou eu que estou dirigindo, eu não sou seu marido. E passou por cima do pé dela. Ele derrubou ela no chão, continuou chutando ela. Nisso a Elaine puxou ele e eu só falei, moço, para, não precisa agredir ela. E ele me deu um soco no rosto. Jéssica fraturou o nariz. Tatiane foi socorrida com ferimentos na perna. As 3 trabalham com o ator Felipe Tito e estavam indo encontrá-lo. Enfiei elas no meu carro e fui eu pessoalmente levá-las no hospital. A prefeitura estima que São Paulo tenha 100 mil motoristas de aplicativo. As regras para se tornar um deles são simples. É preciso apresentar carteira de habilitação profissional, comprovante de residência, precisa fazer um curso de treinamento de condutores e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Os documentos do motorista de aplicativo são providenciados por ele e entregues para a empresa de aplicativo e ficam lá. A prefeitura recebe apenas uma declaração de que esses documentos existem e de que estão em ordem, mas não tem acesso a eles. Eles sempre alegam a questão dos dados sigilosos. A secretaria já está trabalhando no sentido de alterar a regulamentação para que essa documentação venha a ser de posse da secretaria para que ela possa fazer a análise se aquela documentação está adequada ou não para o motorista trabalhar. Elaine ainda contou que no momento da confusão, ninguém ajudou a controlar o motorista. Todo mundo ficou apenas olhando. A gente pediu ajuda, eu olhava para as pessoas, eu segurava ele, olhava para as pessoas e não faziam nada. Esse motorista era do aplicativo 99. O nome dele não foi divulgado pela empresa. Em nota, a 99 disse que o motorista já foi descredenciado do aplicativo e que vai colaborar com a polícia. A empresa disse ainda que a segurança é prioridade e que consulta os antecedentes do motorista com mais de 40 fontes públicas. Agora, a violência. A Polícia do Rio está investigando casos graves de violência que aconteceram ontem, antes do jogo entre Botafogo e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. São vândalos, né? Não são torcedores, brigando, agredindo pessoas dentro e fora dos estádios. Raquel Honorato está acompanhando essa história. Raquel, infelizmente, não são cenas raras, né, da gente ver. Eu queria saber se tem alguém preso.
Felizmente, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Segundo a polícia, 2 agressores foram identificados e autuados pelos crimes de tentativa de homicídio e associação criminosa. E outros 13, pelo menos, estão sendo investigados. A polícia está analisando as imagens das confusões e nós não vamos mostrar as mais chocantes. O botafoguense Jonathan Massara, de 30 anos, ele tinha parado num posto de combustíveis para abastecer a moto quando foi espancado. E o ataque só parou com a chegada dos policiais. Jonathan foi levado para o hospital e, segundo a família, ele está bastante ferido, mas o estado de saúde dele é estável. A polícia encontrou tacos de beisebol e também cabos de enxada com os homens que se dizem torcedores do Flamengo e que foram parar na delegacia. Antes do jogo, também teve confusão do lado de fora do estádio do Engenhão. Vândalos com camisa do Botafogo agrediram e roubaram o ingresso de um torcedor e a polícia dispersou a confusão. E do lado de dentro do estádio, um torcedor do Flamengo, ele ficou desacordado depois de levar chutes e socos e agredido por integrantes de uma organizada do Botafogo. Um segurança, ele também foi agredido quando tentava ali separar essa confusão, Maju. E Raquel, nesses últimos 2 casos que você mostrou, alguém foi preso? Essas pessoas vão poder voltar para os estádios? Então, Maju, a informação que nós temos passada pela Polícia Militar é que nesse último caso da agressão de dentro do estádio, um dos agressores foi detido. A Polícia Civil disse que está analisando as imagens das câmeras de segurança e também ouvindo o depoimento de testemunhas para identificar todos os agressores das 3 confusões e o Tribunal de Justiça pediu agilidade nessas identificações. Maju. Obrigada, Raquel. E olha, também no Rio, a Polícia Civil faz uma operação contra uma facção criminosa acusada de tráfico de drogas e roubo de cargas na Baixada Fluminense. É o seguinte, 300 policiais vasculharam 3 comunidades lá de Duque de Caxias, 23 suspeitos foram presos e 2 suspeitos morreram em confronto. Os policiais dizem que esses traficantes também cometem outros crimes, como assaltos a lojas, ônibus e até pedestres, para conseguir mais dinheiro e continuar no controle das favelas lá de Caxias. Ainda falta um bom tempo para as eleições do ano que vem, mas tem um prazo que muita gente tem que ficar de olho agora. É o prazo de cadastramento para os eleitores que vão votar usando a biometria, ou seja, usando a impressão digital para se identificar. Isso inclui mais de 120 milhões de eleitores e tem muitas cidades, e em muitas cidades tem gente na fila para não perder esse prazo. Esse ano não tem eleição, mas para muita gente vai ter corrida eleitoral. 1.711 cidades de todo o país definiram prazos diferentes para que eleitores façam o cadastro biométrico. Em boa parte delas, a biometria vai ser obrigatória para votar em 2020. O Tribunal Superior Eleitoral ainda calcula o número total de eleitores que precisam se regularizar. Em Fortaleza, por exemplo, o número é alto. O prazo termina em 21 dias e quase um terço dos cerca de 1.800.000 eleitores da capital cearense precisam fazer essa visitinha aos cartórios eleitorais. E adivinha o que aconteceu? Filas. Na segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará vai fazer um mutirão para agilizar os cadastros. Em Altamira, no Pará, também foi necessário fazer um esforço para alcançar todos os eleitores. E praticamente todos estão cadastrados. Em São José dos Campos, em São Paulo, o prazo termina em pouco mais de um mês. Falta cadastrar quase 30% dos eleitores. E os cartórios eleitorais estão vazios. Eu acredito que todo mundo deve aproveitar e já vir, para o cartório, já fazer a regularização. A biometria estreou nas eleições de 2008 com 40 mil eleitores. De lá para cá, a Justiça Eleitoral define metas para aumentar a cada eleição a quantidade de gente cadastrada. Cerca de 110 milhões de eleitores brasileiros já estão cadastrados. A meta para o ano que vem é chegar a 123 milhões. Aqui em Brasília já é obrigatório ter o cadastro biométrico. E na hora de votar já não é mais preciso nem apresentar o título de eleitor. Basta um documento original com foto e fazer o reconhecimento da impressão digital. Nas cidades em que estão fazendo o cadastramento biométrico, o eleitor que perder o prazo local vai ter até maio do ano que vem para se acertar com a Justiça Eleitoral.
Mas depois disso, quem mora em cidade onde a biometria for obrigatória no ano que vem e não tiver feito o cadastro, vai perder a chance de votar, vai perder o título. E isso é só o começo. Sem o título de eleitor, também não dá para emitir passaporte nem carteira de identidade. Se for servidor público, fica impedido de receber salário. E até empréstimo bancário e matrícula em escolas ficam mais complicados de conseguir. Nas eleições do ano passado, 3 milhões de eleitores em todo o Brasil perderam o prazo e ficaram nessa situação. O Tribunal Superior Eleitoral considera que a identificação biométrica do eleitor é um caminho sem volta. Certamente é o novo modelo de identificação do eleitor, que passa a ser não por meio de um documento físico, um documento papel, mas sim por meio de uma característica dele, ou seja, por meio das suas impressões digitais. Isso assegura maior certeza quanto à identidade daquele que se apresenta para votar. Na cidade de São Paulo, a biometria ainda não é obrigatória, mas a Justiça Eleitoral já está convocando os eleitores. Os cartórios vão abrir amanhã, das 8 da manhã à 1 da tarde, para fazer o cadastramento para a biometria. Na página do Jornal Hoje, você tem todas as informações. A gente viu a fila da biometria na reportagem, agora a gente vai falar de uma fila que é comum a gente mostrar por aqui, que milhares de pessoas amanheceram numa fila enorme num feirão de emprego na região metropolitana de São Paulo. Vejamos, olha só, esse é o primeiro feirão de emprego organizado pela Prefeitura de Embu das Artes. São 1.200 vagas para diversas áreas, 4.000 senhas estão sendo distribuídas, também são oferecidos cursos profissionalizantes e bolsas de estudo. A fila começou a se formar ontem à tarde e hoje já estava aí desse tamanho que você está vendo. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Com essa decisão, tomada ontem à noite, o réu só começa a cumprir pena depois de esgotados todos os recursos. A ministra Carmen Lúcia foi a primeira a votar ontem. Ela defendeu a eficácia do direito penal. Segundo a ministra, a prisão de réus condenados em segunda instância não fere a Constituição, nem compromete a defesa do acusado. Se não se tem a certeza de que a pena será imposta, de que será cumprida, o que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito, por protrair o processo no tempo, até se chegar à prescrição da pretensão punitiva e à frustração dos direitos daqueles que sofreram como consequência do delito. Antes da ministra, já tinham votado a favor da prisão depois da segunda instância Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. E 3 ministros já tinham votado contra: Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes foi o segundo a votar e se posicionou contra a prisão após a condenação em segunda instância. O ministro já havia votado de forma diferente em um julgamento anterior. Ele explicou que mudou de entendimento ao perceber que tribunais de segunda instância não conseguiam corrigir eventuais abusos da primeira instância. O ministro criticou a Operação Lava Jato e o que ele chamou de abuso nas prisões preventivas. As prisões provisórias de Curitiba se transformaram em sentenças definitivas que depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente. O que o STF decidiu em 2016 era que dar-se-ia condição para se executar a decisão a partir do julgado de segundo grau. Ou seja, decidiu-se que a execução da pena após a condenação em segunda instância seria possível, mas não imperativa. O penúltimo voto foi do ministro Celso de Mello. Ele também foi contra a prisão após a segunda instância. O placar ficou empatado em 5-5. Celso de Mello defendeu no seu voto o amplo direito de defesa e que a prisão definitiva só pode ocorrer quando esgotados todos os recursos. O ministro fez críticas à corrupção.
A presunção de inocência não se esvazia progressivamente à medida em que se sucedem os graus de jurisdição, pois só deixa de subsistir quando resultar configurado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como impõe, como exige, como estabelece a Constituição do Brasil. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu o voto de desempate. Foi contra a prisão após a segunda instância. O ministro explicou que o julgamento é sobre um artigo no Código Penal e que as leis são feitas por parlamentares eleitos por vontade popular. Dias Toffoli afirmou que a decisão não implica impunidade. Não é um desejo do juiz, não é um desejo de outrem que não dos representantes do povo brasileiro. Todo esse marco legislativo que permitiram as operações hoje em curso tiveram subscrição de presidentes deste Supremo Tribunal Federal junto ao Parlamento. Todos esses marcos normativos contaram com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Se há combate à impunidade no Brasil, é em razão desse Supremo Tribunal Federal, do Parlamento brasileiro que aprovou essas normas e de quem as sancionou. Isso é uma política de Estado. Digo e repito, não é política de heróis ou de candidatos a heróis. Até porque as pessoas passam, as instituições ficam. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal pode beneficiar cerca de 5 mil presos em todo o país, inclusive da Operação Lava Jato. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça, mas a aplicação dessa decisão não deve ser automática. Os juízes vão analisar individualmente os casos e determinar quais se encaixam no entendimento do STF. Depois do julgamento, o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato, disse que a decisão não vai prejudicar o combate à corrupção. Creio que, do ponto de vista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, deixamos de ter um mecanismo relevante, importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais deixará de ser feito. Dias Toffoli afirmou que o Congresso tem poder para mudar o Código de Processo Penal e determinar em qual momento a prisão deve ser realizada. Prisão, ou nos casos de prisão preventiva, que são em defesa da ordem pública, ou, se for sem essa hipótese, só após condenação transitada em julgado. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o Parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o Parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. A defesa do ex-presidente Lula, que está preso porque foi condenado em segunda instância, entrou com um pedido de soltura dele hoje de manhã na Justiça Federal. A Ana Zimmermann está ao vivo na sede da Polícia Federal, lá em Curitiba, onde Lula está preso. Ana, boa tarde. A Justiça não tem um prazo ainda para analisar esse pedido. Oi, Maju, boa tarde. Não há um prazo. O documento já chegou na Vara de Execução Penal da Justiça Federal aqui em Curitiba. Quem normalmente responde nos processos envolvendo o ex-presidente Lula, nesse caso, é a juíza Carolina Lebos. Mas a Justiça Federal acaba de informar que ela está em férias. E quem vai decidir nesse caso é o juiz Danilo Pereira Júnior. Ele deve decidir hoje ou nos próximos dias, já que há plantão no fim de semana. O documento protocolado pelos advogados de Lula pede a expedição imediata do alvará de soltura, diante do resultado proclamado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Lula está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal desde abril do ano passado, condenado em segunda instância no processo do triplex do Guarujá. A pena dele é de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Os advogados de Lula estiveram aqui hoje de manhã, por volta das 10 horas da manhã. Ficaram cerca de 1h30 lá dentro e na saída falaram com os jornalistas. Eles disseram que esperam que a decisão saia logo, Maju. E Ana, outros condenados em segunda instância na Lava Jato, aí no Paraná, já entraram com esse pedido de soltura?
Jacima Maju, os advogados estão trabalhando bastante. Segundo o MPF, são 74 réus da Lava Jato condenados em segunda instância aqui no Paraná. E nós apuramos que 13 estão presos em regime fechado e podem sair da cadeia. Até agora, 7 já fizeram esse pedido. Além de Lula, também as defesas de José Dirceu, do ex-ministro petista, do irmão dele, Luiz Eduardo, do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, do lobista Fernando de Moura, dos ex-executivos da Mendes Júnior, Alberto Elísio e Sérgio Cunha Mendes. Todos esses já protocolaram na Justiça. E a Força Tarefa da Lava Jato divulgou ontem uma nota sobre a decisão. Disse que a decisão do Supremo deve ser respeitada, mas que reverter a possibilidade de prisão em segunda instância está em desacordo com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção. Os procuradores disseram também que a decisão do Supremo vai afetar o trabalho da Força Tarefa da Lava Jato. Maju. Obrigada, Ana. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou para o dia 27 desse mês o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula relativo a outro caso, aquele do sítio de Atibaia. Aí, nesse caso, Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses em fevereiro por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. A defesa de Lula pede a absolvição dele, alegando ausência de provas. E a defesa do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, também pediu hoje, cedo, a soltura dele à Justiça Federal. Azeredo está preso desde junho do ano passado, condenado em segunda instância no processo do mensalão Tucano no estado. Azeredo, que até maio deste ano era filiado ao PSDB, foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A decisão do Supremo Tribunal Federal contra a prisão de réus condenados em segunda instância é o assunto da Andréia Sadi. Está chegando aqui. E aí, Maju? Andréia, boa tarde. Ontem você antecipou, cantou a bola aqui no JH, né, que essa história não acabaria lá no STF. A bola seria jogada para o Congresso. A bola está rolando já, né, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tem 2 propostas sendo discutidas no Congresso Nacional, uma no Senado e outra na Câmara. E agora, Maju, com esse discurso final ali, a declaração final do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, de que o Congresso pode mudar, se quiser, fazer algum tipo de alteração no prazo para cumprir a pena, os parlamentares entenderam praticamente como um recado, como um sinal. O que isso significa? Que até integrantes da cúpula do Congresso, da Câmara e do Senado, eles acham que tem sim um ambiente e vai ter que revisitar esse tema agora no Congresso Nacional. Uma proposta de emenda à Constituição, como a gente fala bastante, né, Maju? É uma proposta que demora, tem um tempo, a gente vai falar sobre isso, mas principalmente precisa de uma articulação para saber qual vai ser o texto. O que as principais fontes em Brasília me dizem é que não tem um ambiente para manter a prisão após a condenação em segunda instância, mas sim um meio termo. Por exemplo, uma terceira instância, a prisão após condenação no Superior Tribunal de Justiça. É esse texto que está em debate, principalmente lá no Senado. A senadora Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela tenta costurar isso com os senadores para ver se eles conseguem tocar isso até o final do ano. Proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, como a gente sabe. Sabe como começa, difícil isso, saber, Maju, como termina, passa por várias votações. Se termina. Estamos no final de ano, e aí? Pois é, Maju, porque a PEC, como você bem disse, ela começa a discussão ali na CCJ, precisa ser aprovada. Depois disso, cria-se uma comissão especial, não tem prazo para isso acontecer. Por exemplo, na Câmara, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele que faz essa instalação, e depois disso ainda precisa ser votado em 2 turnos no plenário da Câmara e em 2 turnos no plenário do Senado. Então, Maju, está chegando o final do ano, o ano em Brasília termina antes do que para todo mundo, porque tem o recesso parlamentar. E Sadi, se for aprovada, ainda corre o risco de voltar lá para o Supremo para verificar se é constitucional. É, porque alguém, por exemplo, aprovou a PEC, aprovou uma proposta no Congresso, alguém pode entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal e aí fica esse ping-pong. O Supremo jogou a bola para o Congresso e se de fato avançar, como já tem esse ambiente, na verdade esse entendimento de que depois dessa fala do ministro Toffoli, eles terão de revisitar esse tema, pode ser que volte de novo para lá se alguém entrar com recurso depois. Obrigada, Sadi. Até mais.
A revista Veja desta semana traz uma reportagem que descreve as atividades do porteiro que citou o nome do presidente Jair Bolsonaro em depoimento à Polícia do Rio, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A revista foi até o bairro em que ele mora. Nos 2 depoimentos que deu aos investigadores, o porteiro disse que horas antes do crime, Elcio Queiroz, um dos suspeitos do assassinato, chegou ao condomínio Vivendas da Barra e pediu para ligar para a casa 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. O porteiro afirmou à polícia que a voz que atendeu ao interfone era de seu Jair. No dia do crime, como informou o Jornal Nacional de terça-feira, dia 29, Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio, o que contrariava o depoimento do porteiro. Quando foi questionado pela Veja, o porteiro disse que não queria falar sobre o caso. Segundo a revista, ele é sempre visto a caminho da igreja e é considerado por vizinhos e parentes como uma pessoa discreta. Ainda de acordo com a Veja, o porteiro e outras pessoas da família que vivem no mesmo prédio estariam acuados depois de toda a repercussão do caso. Segundo a Veja, moradores do condomínio levantaram a hipótese de que o porteiro que prestou depoimento tenha sido pressionado por Rony Lessa a citar o nome do presidente Bolsonaro à polícia. Lessa, miliciano, teria influência na comunidade em que reside o porteiro. A reportagem também encontrou outro porteiro que estaria trabalhando no condomínio naquele dia. Segundo a revista, ele reconheceu a própria voz no arquivo de áudio divulgado por Carlos Bolsonaro e pelas promotoras do caso, avisando que Elcio Queiroz iria para a casa de Rony Lessa, outro suspeito pelo assassinato de Marielle e Anderson. O funcionário disse que não lembra quem era o porteiro que trabalhava com ele naquele dia, nem se estava dentro da cabine de entrada ou na cancela do condomínio, que são os 2 locais onde os porteiros trabalham no condomínio. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, já havia publicado esta semana a informação de que a voz do áudio não era a voz do porteiro do depoimento. A TV Globo não divulga os nomes dos porteiros por questões de segurança. Começaram hoje as comemorações pelo centenário de Dom Eugênio Salles, que liderou a Arquidiocese do Rio de Janeiro por décadas. Essa celebração de início do centenário de nascimento de Dom Eugênio de Araújo Salles. A missa foi celebrada na cripta da Catedral Metropolitana do Rio, onde o cardeal Dom Eugênio Salles foi sepultado. Se estivesse vivo, o ex-arcebispo do Rio faria aniversário hoje e ano que vem completaria 100 anos. Um homem que marcou o Brasil, marcou o Rio de Janeiro e marcou a igreja. Alguém muito fiel ao Santo Padre, alguém muito unido enquanto igreja, mas uma sensibilidade muito grande com as necessidades do povo de Deus. É difícil não pensar no nome de Dom Eugênio Salles quando se fala da história da Arquidiocese do Rio, liderada por ele durante 3 décadas. Ele fez a pastoral do anônimo para os abandonados da cidade, a pastoral da criança. Ele encontrou os jovens na rua de madrugada, de noite de Natal. Ele não conseguiu ir para casa dormir sem poder arranjar uma moradia para esses meninos morarem. Deixou o cargo quando tinha 80 anos, mas continuou a ser uma autoridade católica. O tempo nunca abalou a sua fé. Nunca. E nem teve razões para isso, né? Eu nunca tive dúvidas. E vivo contente. Foi um dos religiosos brasileiros com maior influência no Vaticano e atuou em defesa dos perseguidos na ditadura militar. Parte da memória do cardeal está exposta aqui, na nave da Catedral Metropolitana do Rio. São 53 fotografias que ilustram momentos da trajetória do religioso, flagrantes de uma vida dedicada à fé e ao sacerdócio. O fotógrafo Gustavo de Oliveira acompanhou os passos do cardeal ao longo de 8 anos. Educadíssimo no tratar com as pessoas, o carinho que ele tinha com as pessoas, né? Assim, impressionante, eu admiro muito, era extraordinário. E no começo do jornal, a gente mostrou aquele caso em que um torcedor ficou desacordado quando foi agredido dentro do Engenhão. Pois bem, a gente disse que ele era um torcedor do Flamengo. Agora, o Globoesporte.com confirmou há pouco que a vítima da agressão, que partiu de integrantes de uma organizada do Botafogo, é também um torcedor do Botafogo e não do Flamengo.
Amanhã é dia de Como Será, que vai falar de quadrinhos e animais de estimação. A gente vai te ensinar a preparar comida para o seu cachorro de estimação. E mais, o futuro do campo é planejamento com alta tecnologia para usar menos fertilizante, evitar agrotóxicos e ter uma pecuária moderna que não desmate. Você vai conhecer quem investe em inovação e empreendedorismo em bairros pobres de São Paulo. Sábado também vai ser dia de quadrinhos. Como o universo dos quadrinhos se tornou uma das maiores indústrias do entretenimento do mundo. E sábado também tem podcast novo do Como Será. O tema é medicina e espiritualidade. Você pode procurar no site do Como Será ou em g1.com.br/podcasts. Ainda hoje, o Parque Nacional dos Abrolhos é reaberto para turistas. E incêndios florestais estão devastando a costa leste da Austrália. E a seguir, o Grupo de Lima volta a se reunir para analisar a situação da Venezuela. E a primeira reportagem especial sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Até já! O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou uma série de medidas para aumentar a segurança em meio a protestos e atos de violência. Pelo menos 20 pessoas morreram desde o começo do mês das das manifestações lá no país, lá no Chile. Veja aqui, ó, Sebastián Piñera prometeu enviar para o Congresso projetos de lei com punições mais duras para casos de saques, violência, depredação e também para os vândalos encapuzados. Os protestos no Chile começaram há 3 semanas por causa do aumento das tarifas de metrô lá em Santiago, mas depois os manifestantes passaram a criticar outras políticas públicas, a desigualdade, enfim. E representantes dos países do Grupo de Lima estão reunidos em Brasília para voltar a analisar a situação da Venezuela. Esse grupo foi criado em 2017 justamente para falar sobre Venezuela. Délis Ortiz está lá em Brasília e tem as informações para a gente. Boa tarde, Délis. Boa tarde, Maju. O que se pode esperar desse encontro é mais um gesto diplomático, porque deve sair mais uma declaração reafirmando a necessidade de realização de eleições para o restabelecimento da democracia na Venezuela. Estados Unidos, União Europeia e Organização dos Estados Americanos participam como convidados. Na pauta estão os programas de acolhida dos venezuelanos que fogem da ditadura bolivariana, 213 mil vieram para o Brasil, e questões dos direitos humanos desrespeitados por Nicolás Maduro. Os venezuelanos que permanecem no país não têm segurança, comida, remédio, dinheiro. Esta é a 16ª reunião do Grupo de Lima, criado em 2017, com o agravamento da crise venezuelana. E essa é a primeira reunião aqui no Brasil. Provavelmente a última com a participação da Argentina, cujo poder está voltando para a mão dos kirchneristas que apoiam Maduro. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou o voto brasileiro na ONU a favor do embargo contra Cuba. Ele disse que considera que Cuba tem uma participação nefasta nessa crise venezuelana. Maju. Obrigada, Délis. Amanhã, a queda do Muro de Berlim completa 30 anos. É um dos maiores acontecimentos da história contemporânea. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Um dos lados foi dominado pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. E o outro ficou com a União Soviética. Em Berlim, a divisão ficou marcada por um muro de quase 4 metros de altura e 155 quilômetros de extensão. A nossa editora Manuela Aragão esteve em Berlim e conversou com pessoas que viveram o período da divisão alemã e que testemunharam a queda do muro. Para mim, a expressão "a queda do muro" é errada. Nós abrimos o muro.
Eu vi na TV os carros orientais passando pelo muro e ocupando Berlim Ocidental. Eu não conseguia acreditar que era verdade. Berlim ficou dividida por 28 anos, 2 meses e 26 dias. O muro é um dos símbolos da Guerra Fria e da divisão mundial. A Gisela viveu por todo esse período a 100 metros do Muro de Berlim. Ela não acreditava que a reunificação aconteceria. Eu pensava que isso não iria acontecer. Eram 2 cidades tão diferentes. Eu pensava que isso seria uma catástrofe. Eu nunca acreditei. Nesses 28 anos, 136 pessoas morreram tentando fugir do lado oriental socialista para o lado ocidental capitalista. A vida na Alemanha Oriental não era tão ruim quanto as pessoas falam. Dava para levar uma vida normal. Mas as pessoas queriam liberdade política. Isso não tinha. E muita gente foi presa, como Gilbert. Ele escreveu um livro sobre jovens punks considerados subversivos pelo governo da Alemanha Oriental. Eu só fiz entrevistas com jovens punks. E quando as pessoas veem que uma coisa tão banal podia levar alguém para a prisão, talvez elas entendam que a gente não precisa mais desse tipo de polícia. A Stasi, polícia secreta da República Democrática da Alemanha, o lado comunista do país, controlava a vida dos cidadãos. De 400 a 600 ligações telefônicas eram interceptadas todos os dias pela Stasi. O Peter também acabou indo para a prisão quando tentou fugir para o lado ocidental. Ele nasceu na antiga RDA, mas não concordava com as regras e limitações impostas pelo governo. A Stasi era invisível, não era como uma polícia normal que se via na rua, em público, usando uniformes. Pela TV ocidental, que chegava ilegalmente ao lado comunista do país, os alemães orientais sabiam como era o estilo de vida do outro lado do muro. E isso aumentava ainda mais a insatisfação, de acordo com esse historiador. Foi um pedido por mais liberdade, por melhores condições de vida. E no momento que se torna possível mostrar esse descontentamento sem ser punido, isso cresce passo a passo para um movimento social. Em outubro de 1989, um mês antes da queda do muro, as ruas de várias cidades da Alemanha Oriental foram tomadas por protestos pacíficos por mais liberdade. Os manifestantes queriam o fim da ditadura e, principalmente, a queda do Muro de Berlim. A Bárbara foi uma das líderes desse movimento. Se nós não estivéssemos lá trabalhando como oposição, se essa revolução pacífica não tivesse começado, o muro ainda estaria lá até hoje. Um comunicado na televisão da Alemanha Oriental deu o primeiro passo para a queda do muro. Naquela noite, os alemães orientais receberam a autorização para passar o muro e visitar a Berlim Ocidental. Foi o suficiente para que milhares de pessoas fossem para as fronteiras e começassem, em minutos, uma grande festa. Com as próprias mãos, os alemães derrubaram o Muro de Berlim. Esse foi o primeiro passo para a reunificação do país, que aconteceu quase um ano depois. Muita gente hoje pensa que nós não precisamos mais dessa coisa de democracia. Acham que precisamos de um homem forte. Eu espero que as pessoas aprendam aqui que é uma catástrofe quando a história é escrita por homens fortes. Amanhã a gente mostra outros depoimentos gravados em Berlim sobre a adaptação dos alemães ao país reunificado.
A seguir, o Parque Nacional dos Abrolhos é reaberto para turistas. Incêndios florestais estão devastando a costa leste da Austrália. E a previsão do tempo para todo o Brasil. Até já. O Parque Nacional dos Abrolhos foi reaberto hoje para os turistas. O parque estava fechado desde domingo por causa da chegada do óleo ao arquipélago. A repórter Kátia Peterson está lá em Caravela, cidade no sul da Bahia, que é porta de entrada para o parque. Kátia, boa tarde. Reabertura bem antecipada, né? Seria só no dia 15. Boa tarde, Maju. Exatamente uma semana antes, o comunicado de reabertura do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos saiu ontem no início da noite. A liberação, que só seria no dia 15 deste mês, foi antecipada para hoje. Segundo o chefe do Parque Nacional, nos últimos 2 dias o trabalho de limpeza por lá foi eficiente e agora restam apenas poucos gramas de fragmentos para serem retirados das ilhas. Apesar do parque ter sido atingido desde o fim de semana, não houve nenhum impacto negativo direto à fauna e à flora. Amanhã já tem agendamento de visitas ao parque, que esse ano já recebeu 6.900 pessoas. O monitoramento por lá continua com embarcações, mergulhadores e drone. Em Sergipe, pesquisadores encontraram óleo em 12 aves migratórias do hemisfério norte que usam a região de Estância como rota para alimentação e reprodução. 353 aves foram analisadas por estudantes da Universidade Federal da Bahia em parceria com o governo do estado. Maju. Obrigada, Kátia. Olha, agora a gente vai ver como é que fica o tempo hoje no fim de semana. Eliana Marques está chegando por aqui. Boa tarde, Eli. Quais são os destaques? Como vai, Maju? Boa tarde para você e boa tarde a todos. Bom, a gente vai falar do tempo que vai continuar abafado na maior parte do país e com chuva se espalhando também pela maioria das regiões. Hoje, por exemplo, a gente só tem 5 capitais com previsão de tempo firme o dia todo. Quais são elas? São Paulo está nessa lista? São Paulo não está nessa lista. Vem aqui comigo porque a gente vai mostrar Porto Alegre, é uma delas, com máxima de 28 graus. Temos Vitória, Natal, Fortaleza e São Luís, todas passando dos 30 graus de máxima. Agora as capitais com os maiores volumes de chuva hoje: Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá e também Campo Grande. Brasília, que teve temporal ontem, ainda pode ter chuva, só que é mais fraca. Máxima de 31 graus em Brasília. Todo o Distrito Federal, Maju, está fora da área com risco de chuva mais forte hoje e Goiânia pode ter pancadas de chuva. Agora, quem que deve ficar atento aos temporais? Bom, nessa época, as pancadas de chuva não podem ser menosprezadas. Hoje, chuva passageira, por exemplo, só entre o litoral da Paraíba e a região de Salvador. Nas outras áreas que estão em verde aqui, pancadas de chuva se espalhando pelo interior do Piauí, do Maranhão, por toda a região norte, pegando também norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e todo o centro-oeste. Em Mato Grosso do Sul, a região com risco de chuva forte é a de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, onde ontem já teve essa chuva aqui, olha, com ventos que provocaram esse estrago. Um galpão de uma propriedade leiteira veio inteirinho abaixo. Agora o destaque do Sudeste, que é a região com maior risco de temporal hoje em todo o país. Onde o mapa está aqui, olha, rosa e azul mais escuro é a área com a pior condição de chuva, pegando então sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira e as regiões aqui, olha, que ficam próximas na divisa com São Paulo e também com o Rio de Janeiro, Maju. Vi que a capital paulista ali está na área de chuva mais isolada, né? Isso, pode ser uma chuva com intensidade até moderada, mas hoje a chuva não deve causar tantos problemas aqui na Grande São Paulo. Você falou de hoje, agora quero saber do fim de semana, Eliana. Pois é, o fim de semana não tem muitas mudanças significativas pelo país. Agora, o Rio de Janeiro é que tem que ficar bem atento. Os meteorologistas estão alertando para a condição de muita chuva e é uma chuva que vai se alternando por várias regiões do estado do Rio de Janeiro entre hoje e até terça-feira. E principalmente, olha, no domingo e na segunda-feira, as instabilidades vão ganhar o reforço de uma frente fria. Hoje, as regiões fluminenses com previsão de mais chuva são essas daqui, olha, Serra, por exemplo, Teresópolis, ali por volta de Volta Redonda também, Resende e no Grande Rio, chuva engrossando até o fim do dia. Aqui em São Paulo, incluindo também o litoral paulista, a gente já falou um pouquinho, né, Maju?
A previsão de chuva ela vai aumentando sábado, domingo e principalmente segunda-feira. Então, fim de semana chuvoso na Grande São Paulo e no litoral paulista. Muita atenção, né, Eliana? Principalmente região de serra, a água vai acumulando, o solo vai encharcando. Então, é preciso muito cuidado com essa chuva, aquela que a gente não pode menosprezar. Exatamente. E os meteorologistas falam também de chuva com potencial para problemas nos próximos dias, que são exatamente esses: alagamento, deslizamento, enfim. Todo mundo muito atento aqui no Sudeste no fim de semana. Obrigada, Eli. Ótimo final de semana para você. Para você também, Maju. E olha só, na Austrália, a gente vai falar agora de incêndio, né? Da chuva para o incêndio. Na Austrália, os incêndios florestais sem precedentes estão consumindo a costa leste do país. Olha essa imagem aqui. O céu ficou laranja no estado de Nova Gales do Sul. Foram registrados 90 focos de incêndio, 50 ainda estão fora de controle. Os bombeiros disseram que nunca viram tantos incêndios ao mesmo tempo. Muitas áreas afetadas já estavam sofrendo com a seca e aí entra aquele fator, né? Ventos fortes, calorão de até 35 graus criaram as condições ideais para espalhar todo esse fogo. 1.000 bombeiros e 70 aviões ajudam a apagar chamas. E os cientistas dizem que os incêndios florestais devem se tornar mais frequentes e intensos na Austrália por causa do aquecimento global. Pois é, aquecimento global que provoca mais incêndios, seca severa, também chuva que causa estrago. E nos últimos tempos, né, a gente viu que protestos e greves escolares exigindo dos governantes uma resposta, uma providência rápida em relação justamente às mudanças climáticas. Ganharam força esses protestos e ficaram frequentes. Aí, o dicionário britânico Collins captou esse espírito e elegeu greve do clima como a expressão do ano. A gente vai a Londres falar sobre isso com Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde, boa noite. Escuro de novo aí em Londres. Conta pra gente como é que eles fazem para captar esse espírito e eleger a palavra como palavra do ano. E aí, Maju, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. A equipe desse dicionário britânico monitora o uso de bilhões de palavras nas redes sociais, na imprensa, e escolhe aquela que melhor representa cada ano. Em 2019, deu greve do clima. Protestos aqui em Londres mesmo, a gente já mostrou algumas vezes no JH, adolescentes e pré-adolescentes que faltam aula para ir para a rua, fazer barulho e cobrar mais atitude do poder público contra as mudanças climáticas. Inspirados muito na ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que inspira esse movimento global em vários países. Esse termo, greve do clima, greve pelo clima, foi mencionado pela primeira vez em 2015, mas ficou popular mesmo esse ano. E é o segundo ano consecutivo que uma palavra relacionada à questão ambiental é escolhida como palavra do ano. Ano passado foi single use em inglês, numa tradução literal, uso único, que se refere a produtos de plástico descartáveis que são usados uma vez só e vão para o lixo. E olha só, Maju, amigas e amigos, as palavras escolhidas em outros anos. Dá uma ideia boa do que eram nossas conversas há alguns anos. Em 2017, o ano das notícias falsas, fake news. Feminismo foi outra palavra de 2017. Em 2016, a palavra foi surreal. Voltando mais um pouco no tempo, em 2013, selfie. No saudoso ano de 95, a palavra escolhida foi web, que ninguém fala mais. Em 97, bug do milênio. E em 2003, Maju, 16 anos atrás, sabe qual foi a palavra daquele ano? Nem imagino, conta. Metrosexual. Uau! A gente tinha um mundo mais leve, que a gente tinha tempo para definir uma palavra para os homens que gostavam de se cuidar. E a coisa foi ficando mais séria, né? Fake news, crise climática, medo da palavra que vai ser escolhido em 2020. Mas... Pois é, medo. Eu acho que ainda fake news está muito em voga, viu? E o Globo Repórter de hoje nos apresenta heróis desconhecidos do Brasil. Leiliane, a Mulher Maravilha, que mudou o destino de um motorista de caminhão. Um nascimento na estação do metrô. E não é que os seguranças fizeram o parto? Um corpo suspenso no ar. Como os bombeiros conseguiram salvar o montanhista que despencou? Em Brumadinho, o reencontro dos sobreviventes e seus salvadores. Herói por um dia. No meio do caminho do professor, uma explosão e 2 crianças cercadas pelo fogo. É hoje no Globo Repórter.
O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e agora tem o Se Joga. Boa tarde, ótimo fim de semana, até segunda.